todos bem-vindos a mais um episódio aqui pelo canal da BucoCast. Estamos recebendo hoje mais uma cirurgiã bucomaxilofacial aqui no nosso canal para poder falar um pouquinho mais sobre a especialidade, que pra gente é uma honra poder recebê-la aqui, falar um pouquinho da sua trajetória, falar um pouquinho da sua história dentro da bucomaxilo, e eu confesso que ela tem história sim, porque eu estou falando da doutora Laura Dottaviano, ela que é formada pela PUC de Campinas em 1983, ela tem história, viu gente? Fez especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial em 1987, o currículo é grande. Fez também fellow na cidade de Torino, na Itália, em 1989. Depois retornou também à Itália em 1991. Ela que fala italiano fluente. Essa mulher tem muita história aqui hoje. Eu não sei quanto tempo vai durar esse podcast, mas eu confesso que você não pode perder e ficar até o final também. E ela também é especialista em disfunção temporomandibular, dor orofacial, formada em 2003. Hoje também ela é chefe, na verdade não é chefe, ela é coordenadora do serviço de bucomaxilo do Hospital Vera Cruz em Campinas e também é especialista em gestão hospitalar pela Universidade Estadual de Campinas. Doutora Laura Dottaviano, um prazer imenso recebê-la. Eu confesso que eu não falei seu currículo todo, porque é extenso o currículo, mas eu acho que está certo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada, Ismael. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui conversando com você e poder dividir essas histórias de vida que são muito legais mesmo. Eu já fiz aqui algumas entrevistas com cirurgiões da sua geração, posso dizer assim, né? Uma geração Lógico. que nos abriu as portas, né? A bucomaxilo passou aí por várias inovações, né? E eu tenho certeza que você abriu porta aí para bucomaxilo, principalmente para essas mulheres, não só como inspiração, mas no modo geral dentro da especialidade. E é uma honra poder recebê-la aqui. Dentre as mulheres que eu já entrevistei até hoje aqui na bucomaxilo e fora também, como no congresso recentemente no Cobrac lá em Florianópolis, falei com algumas mulheres também de uma geração um pouquinho mais anterior aí dessa meninada nova. Confesso que eu estou nervoso em poder fazer esse podcast com você. Eu perguntei a ela antes se ela já tinha gravado um podcast, ela disse que não, que é a primeira vez, mas quando a gente fala com essas pessoas que têm um pouco mais de experiência, têm um pouco mais de história dentro da especialidade, dá um friozinho na barriga, mas eu confesso que daqui a pouco passa e é uma honra poder falar contigo, viu, doutora? Imagina, a honra é minha, vai ser um bate-papo bem gostoso. Vamos embora então. Falando sobre a especialidade, a bucomaxilo, você começou na década de 80. Qual foi a sua inspiração para entrar para a odontologia? Porque primeiro você tem que fazer a graduação e depois pensar na especialização, né, doutora? Então, Ismael, meu pai era bucomaxilo. E eu cresci vendo... Qual o nome do pai? Meu pai se chamava Nelson Dottaviano. Ele foi o primeiro bucomaxilo do Vera Cruz Hospital. Ele foi professor aqui da Unicamp, ele era professor da PUC. Ele era uma pessoa, foi um modelo de vida para mim. E eu cresci vendo ele montando as aulas, montando o slide. Eu achava interessante, mas nunca pensei em ser bucomaxilo. Na verdade, eu decidi pela odontologia 3 meses antes do vestibular. Foi na hora de fazer o X lá. Eu falei, odonto, é isso que eu vou fazer e eu quero fazer cirurgia. Desde o primeiro momento, a minha vontade era fazer cirurgia. E aí, eu entrei na faculdade, prestei, entrei. E eu queria ficar com meu pai, porque eu queria aprender. E eu acho que nada na vida acontece por acaso, né? Eu entrei aqui na Unicamp e entrei na PUC. Mas a Unicamp era em Piracicaba e eu queria ficar perto dele, porque eu queria aprender. Então, eu fiz PUC. Eu desisti da Unicamp na época e fiz PUC. E fiquei grudada, feito uma sarna nele. E era engraçado, porque muitas vezes eu encontrava os médicos no hospital, eles brincavam com meu pai, Nelson, essa menina está na idade de ir para boate, ela não está na idade de ficar enfiada dentro de um hospital. Mas eu amava aquilo, foi uma delícia. E aí eu me formei em 83, em 84 meu pai ficou muito doente. E ele precisou se afastar, eu precisei assumir o consultório dele naquele momento. E embora ele tenha ficado doente fisicamente, ele ficou muito lúcido.
E 84 foi um ano, 84 e 85 foram anos muito emblemáticos para mim, porque ele me dava aula todos os dias. Eu atendia os pacientes do consultório dele, chegava em casa e ele falava quem foi. E aí eu dizia, ele me dava aula todos os dias. Uau. Até ele falecer em 85. E eu passei um período que eu perdi um pouco o chão. E eu acho que isso influenciou muito na minha carreira, porque eu percebi naquele momento que eu dependia muito de mim. Porque eu estava numa situação muito cômoda, eu tinha um professor em casa, era gostoso, eu achava que o meu futuro eu ia fazer junto dele. E, na verdade, a vida deu uma reviravolta e isso não aconteceu. E eu comecei a depender de mim. E eu sempre gostei muito de estudar, mas isso me estimulou muito, Ismael, a estudar para conseguir a segurança, para conseguir atender aqueles pacientes que naquele momento era muito importante para mim, porque naquele momento eu estava levando o nome dele para frente. Eu tinha uma família também, eu tinha 5 irmãos mais novos, os 5 estudavam quando ele faleceu, eu era a única irmã formada. E hoje eu consigo ver que tudo isso foi um estímulo para eu começar e ir fundo nessa profissão que eu amo do fundo do meu coração. Dr. Nelson Dotaviano, sua maior referência Minha dentro maior referência. da bucomaxila. Como pessoa, como ser humano e como cirurgião, porque ele, além de ser um cirurgião maravilhoso, ele era um ser humano fantástico. Então, ele me ensinou coisas assim que até hoje eu penso nele, eu lembro dele e faço muita coisa por ele. Doutora, você é filha, então, do Hospital Veracruz. Você cresceu dentro do hospital. Está lá há quantos anos? Eu comecei a fazer estágio no Veracruz em 1980, que foi o ano que eu entrei na faculdade, que eu grudei nele e falei, daqui não sai ninguém me tira. E está lá até hoje. Estou lá até hoje. E aí, em 1984, eu comecei a fazer parte do corpo clínico do hospital e em 85 ele faleceu e bateu aquela insegurança, né? Eu falei, e agora? Eu fui conversar com o diretor do hospital, na época, que era o Dr. Irmo Morelli, que também tem uma dívida enorme de gratidão com ele, porque eu era uma menina, eu tinha 22 anos de idade, e eu cheguei para ele e falei, posso continuar? E ele me deu o voto de confiança naquele momento e falou, pode. Então, fomos em frente. Numa especialidade que a mulher, ela é a minoria até hoje, não na graduação, que a gente sabe que esse número hoje é muito maior, né? A mulher dentro da odontologia. Como foi isso para você? Quais foram os seus desafios na época em dar sequência num trabalho onde o pai já, né, tinha criado, né, um nome, enfim, né? As pessoas já tinham uma confiança pelo pai e eu acredito que a responsabilidade se tornou maior, né, doutora? Com certeza. Quando eu comecei no Veracruz, eu era a terceira cirurgiã que trabalhava. Tinham 3 cirurgiãs. Tinha uma residente de cirurgia geral, que hoje é vascular. Tinha uma otorrino maravilhosa também, que trabalha até hoje. E eu. Não tinha nem vestiário feminino na época. Eu fui a terceira que apareci lá. A gente tinha um banheirinho para a gente se trocar, acanhadinho. Hoje, graças a Deus, tem um vestiário grande. Mas não tinha mulher anestesista e cirurgiã, éramos nós 3. No começo, foi muito pesado ser a filha de, né? Porque eu era muito jovem e eu não era o meu pai, né? Eu não tinha a experiência do meu pai, eu não tinha nada disso. Eu me exigi muito no começo, mas no começo, isso que poderia ser uma coisa boa, por um lado foi, por outro lado foi difícil, porque eu era a filha dele. Então, eu não podia errar, porque ele tinha construído um caminho muito bom. Por outro lado, o fato dele ter construído um caminho muito bom, dele ser uma pessoa gentil, dele ser uma pessoa com uma competência muito grande, também foi bom porque eu fui bem recebida, certo? Porque eu tinha um pouco da herança disso comigo. Então, as portas se abriram, eu acho que eu tive a força de seguir em frente, né? Mas as portas se abriram por essa postura ética e competente que meu pai tinha.
você, como cirurgiã, ficou ao lado do pai? Você teve a oportunidade de estar junto com ele em cirurgia ou não? Tive, ele me punha no fogo desde novinha, Ah, ele me ensinava as coisas, eu participei, principalmente durante a graduação, participei muito de cirurgia com ele. Depois eu me formei em 83, né? No final de 83, e ele ficou doente em julho de 84. Então, formada, efetivamente, eu fiquei com ele 6 meses. 6 meses. Na graduação é que você participou com ele, mais assim, no campo de trabalho De ali, né? trabalho. Dentro Eu dos... ia em todas as que eu podia, eu ficava grudada nele. E olha que interessante, porque se eu tivesse vindo para Piracicaba, que é uma faculdade maravilhosa também, apesar de que a PUC, assim, eu sou muito orgulhosa de ser uma filha da PUC. Mas se eu tivesse vindo para Piracicaba naquele momento, eu não teria tido chance de ter trabalhado tanto tempo com ele. Fez a escolha certa. Exatamente. Nada acontece por acaso, né? Nessa época, doutora, a gente sabe que a bucomaxilo, comparado com os dias de hoje, a gente está em outro mundo, vamos dizer assim, né? Completamente. Completamente. Quais eram os desafios da época da bucomaxilo comparado a hoje, por exemplo? Desde instrumentação, estrutura, né? Como que era vista a bucomaxilo? Hoje a gente sabe que a bucomaxilo é muito respeitada dentro do âmbito hospitalar, né? Quais eram os desafios da época da bucomaxilo comparado com os dias de hoje? Eu acho que assim, a bucomaxilo tem ainda um problema, é que hoje, com o respeito que a bucomaxilo adquiriu, está muito melhor. Mas o bucomaxilo muitas vezes fica num limbo, porque ele não é um dentista, mas ele não é um médico, certo? Então, às vezes, por exemplo, é interessante, se eu estou numa festa e perguntam para mim, o que você faz? Eu respondo, eu sou bucomaxilo, porque se eu falar que eu sou dentista, vão perguntar alguma coisa estritamente odontológica, que é um trabalho que eu não faço. E não sou médica, sou bucomaxilo. Então, eu acho que o começo foi a época do bucomaxilo se fazer respeitar pelos médicos, se fazer ser bem aceito. Eu acho que no começo foi o grande desafio. Né? E a presença da mulher, né? Não tinha mulher anestesista, não tinha mulher cirurgiã. Então, as técnicas eram diferentes. Eu aprendi a fazer osteossíntese a fio. O dia que eu comecei a consertar a fratura de mandíbula com plaquinha, com mini placa, moldável, parafuso, é o paraíso, porque você ficar passando agulha de passa-fio, ficar fazendo osteossíntese a fio, bloqueio por 42 dias, era uma outra bucomaxilo. Nessa época aí, o acesso ao conteúdo, o acesso à informação era muito restrito. Como que você conseguiu desbravar esse caminho, já que hoje você tem ótimos cursos aqui próximo no Brasil, né? A gente sabe de grandes cirurgiões, a bucomaxilo no Brasil ela tem um espaço, né? Uma referência mundial, mas na sua época era muito difícil, né? Como que você desbravou aí esse conhecimento dentro da especialidade, já que se você quisesse estar, obviamente, dentro de um curso diferenciado, você tinha que ir para os Estados Unidos, fora do Brasil, era difícil encontrar no Brasil, né? Era. Meu pai era do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. E um pouquinho antes dele morrer, eu entrei para o Colégio Brasileiro. Eu acho que o Colégio Brasileiro me ajudou muito. Então, meu pai, ele ia em todos os congressos, ele participava muito de curso. Então, ele me criou esse hábito. Você tem que ir a congresso, você tem que ir a curso, você tem que comprar livro, você tem que estudar. Então, na época era assim, hoje é tão gostoso, né? Porque hoje você participa de curso online. Essa semana teve um curso online que foi no México e a gente estava participando aqui. Naquela época não tinha, a gente precisava ir à luta mesmo e estudar. Então, eu ia atrás dos congressos, ia atrás de tudo, inclusive porque, Ismael, logo depois que ele morreu, eu tive uma outra dificuldade, que eu fiquei sem patrocínio, né? Eu fiquei no início de vida e sem patrocínio. Então, eu acho que foi esse hábito mesmo de estudar, de ir atrás, de procurar livros. Meu pai tinha muitos livros.
E isso me ajudou bastante. E o colégio, e todos os eventos do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia, onde eu fiz excelentes contatos, excelentes amizades, e que eu pude, assim, desenvolver, ter esse contato com os congressos de alto nível. Você se considera privilegiada no sentido de estar não só dentro de uma casa onde você cresceu, né, a cirurgia é muito próximo de você, e também imagino que estar dentro de um hospital, porque mesmo nos dias de hoje, é difícil para o residente, para o cirurgião, ele busca espaço no mercado, o hospital é uma casa, né, para o bucomaxilo aprender, e você parece que teve as duas coisas aí, né, ao mesmo tempo. Se considera isso como dos diferenciais que fez com que você se tornasse uma referência na bucomaxilo hoje, doutora? Eu acho que eu tive uma grande oportunidade, porque assim, o Vera Cruz é um hospital privado, é um hospital de ponta, é um hospital maravilhoso, um hospital que me recebeu de braços abertos, como eu falei para você, e que eu procurei o tempo inteiro corresponder a essa confiança. E, ao mesmo tempo, eu tinha o HC da Unicamp, certo? Durante 19 anos eu fui responsável pelo serviço de odontologia do HC e foi uma escola maravilhosa também, porque o perfil do paciente era muito diferente. E, assim, a efervescência da Unicamp, sabe, das coisas acontecerem lá, de você ser forçado a estudar. Lá a gente oferecia um estágio de cirurgia para profissionais já formados. Então, o aluno te questionando, ele te perguntando, você em ambiente universitário, isso também foi muito bom. Então, eu acho que, na verdade, hoje eu sou uma mescla dessas duas coisas, desse hospital público de ensino, de casos maravilhosos, de efervescência, e desse hospital diferenciado, com tecnologia, com confiança. Eu acho que, na verdade, hoje eu sou uma mistura dos dois. Que é uma realidade distante para alguns alunos que buscam espaço dentro da bucomaxilo. Essa é a grande verdade, né? Mas você falando aí dessa mistura, enfim, desses dois ambientes que eu acho que é importante para a formação do profissional, eu queria que você falasse com relação à especialização e à residência. A gente sabe que existe um embate dentro da especialidade e hoje o colégio vem, eu acho que, como que eu posso dizer assim, pegando mais firme com relação à residência, né? Insistindo na formação do aluno, pensando na residência por conta das etapas que ele vive dentro, né, do hospital e tudo mais. Como que você enxerga a formação desse profissional do bucomaxilo, seja ele numa escola de especialização ou formado por uma residência, doutora? Eu sou absolutamente a favor da residência. Eu acho que o bucomaxilo, ele tem que falar de ombro com o médico, e na faculdade de odontologia a formação que a gente tem é insuficiente. Então a residência é muito importante, esse trânsito com as outras especialidades médicas, porque tem muitas especialidades que trabalham diretamente junto conosco. Então tem a neurologia, tem o otorrino, tem a cirurgia plástica, a cirurgia do trauma. Então, a gente opera muito com eles. A gente precisa aprender a ver o paciente como um todo, não como uma boca. Então, eu acho importante a terminologia médica, a farmacologia. Eu acho muito importante. Eu acho que eu sou completamente a favor da residência, da exigência para a residência, para o respeito da profissão. Dentro da sua graduação, qual que era a área que você, na graduação, que você mais se identificava, assim? Sempre foi a cirurgia. Sempre foi a cirurgia. Entrei na faculdade pensando na cirurgia. A minha paixão era a cirurgia. A cirurgia, ela é um mundo à parte, né? Vamos dizer assim, dentro da odontologia, né? E a dor, Ismael, a dor é uma coisa fantástica, você tratar de dor. Você não imagina que sensação boa que é para o profissional quando o teu paciente chega e fala, não tenho mais dor, sabe? Então, você saber que ele não tem mais dor e você colaborou para ele não ter mais dor é maravilhoso. Acho divino. Você trazer essa qualidade de vida para o paciente, onde ele consegue, né?
você tirar ele daquela situação e colocar ele numa condição melhor, eu tenho certeza que isso deve ser o que tem de mais de precioso para qualquer profissional da saúde, né? Doutora, dentro da bucomaxilo a gente sabe que existe várias áreas, né? Tem a cirurgia de ATM, tem a cirurgia ortognática. Você se identifica mais com alguma área dentro da bucomaxilo, alguma patologia que você se dedicou mais, enfim? A minha paixão é o trauma. Eu acho o tratamento do trauma maravilhoso. Sabe, você devolver, porque o rosto, ele tá na cara, certo? Ele é a tua primeira apresentação. A primeira coisa que você olha para uma pessoa é para a face. Então, você atuar na face, você ver alguém que sofreu um acidente, que teve essa face desfigurada, e você conseguir devolver isso para ele, para mim é maravilhoso. Eu gosto muito de cirurgia ortognática, mas a minha paixão dentro da bucomaxilo é o trauma. E o trauma, ele é uma área importante para esse profissional que busca formação dentro da cirurgia ortognática. É uma escola muito boa, né? É uma área que os colegas que por aqui passam sempre registram que o trauma ele é um bom caminho aí para o profissional que quer se tornar referência em cirurgia ortognática, né? Com certeza. Eu acho que não dá para você falar em ser bucomaxilo sem você trabalhar bem no trauma. Realmente é o primeiro passo. Lá dentro do hospital onde você coordena uma equipe da bucomaxilo, como que foi assim a expansão do serviço dentro do hospital? Porque, obviamente, na sua época, você, quando iniciou, comparado com hoje, com certeza, muitas coisas, evoluções aconteceram. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa estrutura aí, e hoje é uma referência aí, né? A bucomaxilo dentro do hospital, não só para o Hospital Veracruz, mas para a região de Campinas também, né? Então, nós passamos por várias fases, né? Porque eu sou do tempo pré-cinto de segurança. Então, a gente fazia muito trauma, tinha muito trauma de face, porque tinha qualquer acidente, a pessoa ia com o rosto no painel, ia com o rosto no vidro, então tinha muito acidente. Com o cinto de segurança, a redução foi sensível, certo? Então, isso fez a equipe mudar um pouco a constituição e a expectativa. Começamos a investir bastante, estudar bastante a cirurgia ortognática também. Nós começamos, o Hospital Veracruz tinha 2 equipes, de bucomaxilo, que se entendiam sem problema nenhum. Hoje temos uma só e temos a área de odontologia hospitalar, né, que fica junto com a bucomaxilo lá. Hoje a nossa equipe tem 19 cirurgiões dentistas entre bucomaxilo e odontologia hospitalar. E foi um trabalho que a equipe foi crescendo lentamente, baseada na confiança. Então, conforme a gente foi apresentando o trabalho, a gente foi ganhando a confiança da diretoria do hospital, ganhando a confiança dos médicos, que aprenderam a respeitar o nosso trabalho, e a equipe foi crescendo. Hoje, a gente sabe que a bucomaxilo tem, como a gente estava comentando, um número maior de cirurgiões homens, né? Apesar da graduação ter um número maior de mulheres, eu queria que você falasse um pouquinho de como ser mulher dentro da bucomaxilo, principalmente no início. Hoje eu tenho certeza que você construiu uma carreira, né, e o respeito, né, não só pelos profissionais, mas dentro da especialidade, mas lá no começo eu tenho certeza que você teve vários embates e dificuldades, não só por parte dentro da própria especialidade, mas o paciente também ele não tinha, né, o olhar para a mulher cirurgiã, né? A mulher cirurgiã é boa, né? Parece que era algo que estava na mão do homem. Como que era isso lá no começo, doutora? Eu acho que eu precisei no começo ser tão dura, porque eu era tão jovem. Eu acho que eu tive mais preconceito no começo por ser jovem do que por ser mulher. Eu acho que eu sempre me posturei assim tão firmemente que eu não tive grandes problemas com pacientes por ser mulher. Eu tive alguns outros problemas, certo? Por exemplo, a falta de estrutura, que não estava... O pijama não era apropriado para mulher, né? O pijama de centro cirúrgico. Então, tinha um decote muito grande em V, que era o que os homens usavam,
como eu disse, não tinha vestiário para mulher. Então, era tudo diferente. Eles brincavam, falavam, Laura entrou no clube do Bolinha, né? Mas eu nunca parei para pensar muito nisso, no fato de ser mulher, certo? A mulher acaba tendo alguns problemas, principalmente depois que você constitui família, certo? E isso é uma dificuldade, e antigamente mais ainda, porque hoje eu acho que é uma situação muito mais tranquila. Eu vejo pelos meus filhos, né? Os homens de hoje, eles dividem muito mais o dia a dia com a mulher. Mas as mulheres da minha geração ainda eram mais responsáveis pelos filhos, pela casa, e às vezes ficava difícil sair no meio da noite e atender uma emergência no meio da noite, largar a família para atender uma emergência. Mas você é dentista, como que você está saindo no meio da noite para atender uma emergência? Então, essas foram dificuldades no começo de profissão, que eu acho que hoje, com esse companheirismo maior que existe entre o casal, fica mais fácil. A bucomaxilo, ela é muito confundida pelo paciente como médico. Ainda existe essa confusão, doutora? Ainda existe. É engraçadíssimo que eu tenho muitos pacientes que me dão parabéns no dia do dentista e muitos pacientes que me dão parabéns no dia do médico. É como eu falei, é interessante, o bucomaxilo, ele vive no limbo, porque ele não é completamente um dentista e não é completamente um médico. Mas, na verdade, ele é maravilhoso porque ele consegue unir os dois conhecimentos. Por isso é que eu sou a favor da residência, para ele ser bem embasado nas matérias básicas, no andamento do hospital, em saber como funciona um hospital. Mas ele conhece a fisiologia mastigatória. Por exemplo, há pouco tempo me trouxeram um caso operado por um médico de uma lesão grande, que o médico tirou a lesão, fez a psetomia e não se preocupou em fazer tratamento de canal, porque ele nem sabe o que é isso. E a lesão contaminou, ele falou, não, mas eu sempre faço isso e dá certo. Então, não é verdade. A gente que é bucomaxilo sabe que é um absurdo, mas foi feito por médico. Então, um bucomaxilo jamais faria isso. A especialidade ainda, ela tem uma ligação com outras especialidades, né? Dentro, principalmente do trauma, você deve ter, obviamente, aí, muitas histórias aí com equipe de cirurgia cabeça e pescoço, né? A parte de neuro, né? É muito fácil o cirurgião dentista dentro do hospital ser confundido com o médico, e eu acho que não tem como, vai ser confundido. Eu acho que isso é um rótulo que o cirurgião dentista vai ter que carregar. O médico dentista não tem como. Você que nos acompanha pelo canal da BucoCast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube. Também nós temos a nossa página no Instagram, @BucoCast. Compartilhe também, porque tem bastante conteúdo aqui nesse canal falando um pouquinho sobre esse mundo da especialidade. Doutora, a gente tem a grande maioria dos nossos seguidores aqui são alunos de graduação e que, por sinal, você acompanhou muito bem, acompanha até hoje, né, esses alunos de formação e aqueles que buscam dentro da especialidade consolidar, né, um nome aí dentro da especialidade. O começo a gente sabe que é muito difícil. A faculdade hoje ela forma o aluno, mas ela não prepara o aluno para o mercado de trabalho. Sim. Essa dificuldade você enfrentou também lá no início da carreira, apesar de você ter um pai dentro de casa que já obviamente conhecia o mercado, mas é uma dificuldade que o aluno tem até o dia de hoje, né? Tem até o dia de hoje. Inclusive, não só, assim, a gente é preparado para fazer a assistencialidade. No quesito técnico assistencial, a gente é muito bem preparado. A odontologia brasileira é maravilhosa. Eu que saí, que fui várias vezes ficar lá na Itália, estive recentemente em Bolonha, no Hospital Sant'Orsola, que é uma referência em tecnologia. A odontologia brasileira é fantástica, ela é maravilhosa. Eu acho que o que falta é o aluno ser preparado para gerenciar o seu consultório, para gerenciar dados. Eu acho que hoje, eu tenho o curso de gestão hospitalar e, na verdade, a gestão ela tem que ser feita em números. Então, você tem que aprender a fazer bem o teu prontuário, a registrar bem os seus dados. Não é só atender.
Então, a gente é muito preparado para assistência, mas eu acho que falha um pouquinho essa coisa tanto de gerenciamento do teu consultório, da tua clínica, do seu serviço, quanto dessa parte de colher dados. Hoje, a medicina é baseada em evidências, então você tem que se preparar para isso. O mercado hoje está cada vez mais exigente, né, no sentido o consumidor, porque as pessoas hoje têm acesso à informação. Então, se você tem como você escolher, antigamente não tinha acesso à internet, né? Se a gente falar um pouco mais longe, também a televisão, mas com a tecnologia da internet, por exemplo, você consegue escolher e consegue comparar, né? Apesar de as pessoas hoje, número de seguidores, né? As pessoas associam o número de seguidor se o cirurgião ele é bom ou ele é ruim baseado no número de seguidor, que é uma péssima escolha, um péssimo caminho para você conseguir escolher o seu profissional. Mas as pessoas hoje têm mais informação, né? As pessoas têm mais conteúdo e conseguem, obviamente, enxergar quem é esse profissional. O número de faculdades a gente sabe que aumentou muito, né? Você falou da sua formação na PUC Campinas. Eu acredito que você, na sua época, você tinha, assim, no dedo ali, meia dúzia de universidades. A gente está falando de região, não era nem Sim. cidade, né? Unicamp, PUC, Unesp, Araraquara. Então, a odontologia, acredito que era muito mais disputado e para você conseguir construir uma carreira era mais difícil. Hoje não, hoje existe um número muito maior de universidades e que, inclusive, na odontologia, cursos à distância. Como que você enxerga isso, doutora? E onde você acha, como a gente consegue mudar, não sei se é mudar ou melhorar, qual que é o caminho da odontologia para que a gente, obviamente, consiga manter uma qualidade de profissionais no futuro? Eu acho que tem que ter um controle, sim, certo? Tem muita faculdade de odontologia e o problema não é tanto ter tantas faculdades de odontologia, mas muitas vezes um ensino precário. Eu tenho visto ultimamente muito curso online. A odontologia não pode ser online, a odontologia são pessoas, certo? Se você não toca, se você não cheira, você não palpa, você não tem como você fazer um diagnóstico. Então, assim, eu sou absolutamente contra esses cursos completamente online. Eu vi agora, nós estamos lançando um curso de especialização em odontologia hospitalar e tem vários cursos que estão sendo anunciados como totalmente online. Não pode, certo? Eu acho que o aluno tem que ter essa consciência que, por um lado, é muito interessante ele poder ter esse acesso ao conteúdo teórico online, mas que a prática é soberana, ele tem que colocar a mão, ele tem que sentir, ele tem que olhar no olho do paciente, ele tem que sentir o que o paciente está sentindo. Eu acho que tem que ter muita parcimônia nesses cursos online. Sim. É importante a gente falar disso porque, obviamente, o caminho que está tomando, né, a proporção que isso está levando, o número de profissionais que estão formando e cada vez mais despreparado no mercado, isso obviamente está encadeando aí grandes problemas, né, de atendimento com o paciente, né? Hoje a gente vê aí muitos reop, né, em diversas áreas, né, da especialidade por falta de conhecimento e informação do profissional. Na sua época, doutora, eu imagino que comparado a hoje, o manuseio, o instrumento, serra, como que você enxerga essa evolução da bucomaxilo, né? E quais eram as dificuldades, né? Hoje você tem placas customizadas, você tem planejamento virtual. Eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios do cirurgião naquela época. Nossa, hoje eu penso, sabe que em muitas situações eu penso no meu pai, penso assim, nossa, eu queria que ele visse o que está acontecendo hoje. Ontem eu estava preparando uma cirurgia com o protótipo da mandíbula do paciente na minha mão, certo? Eu lembro que a tese do meu pai foi sobre moldagem facial, porque as próteses, a gente tinha que imaginar o osso através de uma moldagem de face. Não, ontem eu estava com a mandíbula do paciente na mão, certo?
como a osteossíntese a fio. Era difícil, muitas vezes era muito difícil fazer a osteossíntese a fio. Outra coisa muito interessante que me gravou muito, eu me lembro do meu pai me ensinando a diagnosticar a fratura de terço médio de face. Porque naquele tempo, quando eu comecei, não tinha tomografia, não existia ainda. Não como rotina nos hospitais. E a radiografia de terço médio de face é uma radiografia com muita superposição. E eu lembro dele falar, filha, terço médio de face você diagnostica na mão. Clinicamente você vai diagnosticar dessa forma. E hoje você vê tudo, você vê as fraturas, você vê onde tem sangue, onde não tem sangue, onde tem coleção. Então isso é maravilhoso, certo? Para mim é maravilhoso. A ressonância magnética, você vê uma ressonância magnética, a movimentação do disco. Eu me lembro mesmo quando eu fui para Torino, eu me lembro do meu professor, o Franco Mondini, ele falava assim, ele foi um outro paizão para mim na Itália, foi uma pessoa maravilhosa que me acolheu de uma maneira fantástica. E ele falava, filha, você veja, o espaço da articulação é esse, então você imagina que o disco está aqui. Hoje a gente não imagina mais nada, Ismael, você vê, certo? Então é maravilhoso isso. Para quem viveu aquela época, né, dessa dificuldade de diagnostica na mão, porque você não tem como um exame que te mostre isso. Hoje os exames te mostram tudo. O que eu acho é que você tem que, mesmo tendo os exames que te mostram tudo, você não pode perder essa coisa de diagnosticar também na mão, sabe? Eu acho que é essa coisa, por isso é que eu sou contra esses cursos completamente à distância, porque você pode, inclusive, estar numa situação que você precise diagnosticar na mão, tá? Então, essa confiança que você tem é muito importante. Mas hoje é uma delícia, os meninos que estão começando agora é uma delícia. Essa avaliação, né, onde hoje existem as consultas online, né, hoje tudo muito digital, ainda, obviamente, tem áreas que você precisa estar com o paciente, você precisa pôr a mão, né, não tem como, né? Não, tem momentos em que é insubstituível o exame clínico do paciente. Você, na época que você operava, instrumentação, eu fui num congresso, você vê vários estandes de instrumentação, tem instrumento de todo tipo. Eu acho que deve ser um mundo à parte hoje, né, comparado com antigamente, que eu acho que era muito limitado os materiais que vocês tinham. Também. E a gente tinha que ter o material. Então, a gente tinha que... eu me lembro de fazer cirurgia no Mário Gatti com meu pai, que era um hospital público na época, começando, que a gente usava furadeira para fazer a perfuração para passar o fio de osteossíntese, porque não tinha motor, a gente tinha o que podia. Era uma limitação grande, principalmente no Brasil, às vezes chegavam alguns instrumentos importados que custavam caro, ou quando a gente viajava para comprar instrumental, porque não tinha aqui. Eu lembro do meu pai ter um cinzel que ele chamava de cinzel faca, que na verdade ele foi um cinzel que ele adaptou de uma faca, porque não tinha um cinzel com aquela conformação. Hoje você escolhe tudo, mas assim foram os primórdios da bucomaxilo, né? Então, colocar o arco de Eric, né? Não tinha os parafusos de bloqueio e era cruel colocar aquele arco de Eric, né? Hoje a gente tem que saber colocar o arco, tem alguns momentos em que ele é necessário, mas antigamente era em todos, porque inclusive como a osteossíntese a fio era instável, não era uma fixação rígida como é com placa e parafuso, você precisava do bloqueio intermaxilar para ter garantia que a tua cirurgia ia ter sucesso. E aí o paciente ia ter que tomar líquido 42 dias, tinha uma perda de peso importante, era tudo diferente. O paciente ficava com a boca amarrada. Com a boca amarrada, com fio de aço. E com um alicatinho do lado que falava assim, vomitar, corta o fio de aço. Mas eram 6 semanas, 42 dias. Você já pensou que aventura? Eu imagino esse paciente hoje vendo, né, hoje como é a cirurgia, de repente um filho, alguém, um neto passando pela mesma situação e a luta que era antigamente com relação à especialidade. É verdade, é inacreditável. O avanço da bucomaxilo é apaixonante. E lá em Bolonha, que eu falei que tive lá, e que é um centro de tecnologia,
Foi o primeiro lugar onde eu vi cirurgia por navegação, o planejamento digital. Eles, em 2011, já estavam trabalhando com planejamento digital, das cirurgias ortognáticas, das outras cirurgias também. E agora eles estão trabalhando com óculos. Eu estou para voltar para lá, porque eles estão trabalhando com óculos de realidade virtual. Porque quando você trabalha por navegação, você olha o paciente e olha a tela do computador. E agora eles desenvolveram um método que eles colocam o óculos de realidade virtual e não precisam desviar o olhar para a tela. Então, olha que maravilhoso se você pensar no paciente que ficava 6 semanas com fio de aço de boca amarrada. Agora, com as técnicas novas, você tem décimos de milímetros de possibilidade de erro. Isso é maravilhoso. A tecnologia na bucomaxilo, como em outras áreas também, evoluiu bastante e a gente tem acompanhado bastante coisas novas dentro da bucomaxilo, técnicas novas, né? A gente teve aqui o Dr. Vladimir Genovese, né? Ele falando sobre a história da artroscopia de ATM no Brasil. Verdade, faz parte da história. Faz parte da história da bucomaxilo. E uma inovação muito grande, né? Que a bucomaxilo vem assim, recebendo, né? Enfim, essa molecada nova, essa geração nova de hoje, não pode reclamar da bucomaxilo hoje de jeito nenhum. Com certeza. Não tem como reclamar. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da mulher na bucomaxilo, né? Hoje, o maior número de alunos, como a gente falou, são mulheres dentro da graduação, mas dentro da especialidade a gente percebe que a mulher é a minoria, né? Qual que é o conselho para essa mulher que às vezes enxerga, né, uma superioridade, né, dentro da especialidade, quando a maioria é homens? Eu tive lá no Cobrac, a gente via bastante mulher, mas a maioria é homens, né? Como desbravar esse caminho, né? A mulher ainda ela tem aquele lado de ser mais frágil, né? Mas que, por outro lado, também esse lado frágil da mulher consegue encontrar uma sensibilidade melhor, né? Ali na queixa, na dor do paciente. Qual conselho você daria para essa mulher que busca a carreira dentro da bucomaxilo e, de repente, se enxerga um pouco de desigualdade aí com relação à questão do homem e mulher? O conselho que eu dou é, primeiro, nunca desistam dos seus sonhos, certo? A gente nunca pode nem parar de sonhar e nem desistir dos sonhos. Então, se você gosta de bucomaxilo, você está com a faca e o queijo na mão, certo? A mulher, ela é mais delicada, ela é mais sensível. A mulher, ela cria todo paciente que tem qualquer tipo de lesão em face, certo? Ou por trauma, ou uma malformação, ou tem uma lesão realmente, ele se torna um paciente muito frágil, tá? Ele chega até você fragilizado. E eu acho que a mulher é mais acolhedora. Em parte de técnica, eu não vou nem discutir, certo? Porque eu acho que a técnica, ela pode ser aprendida pelo homem e pela mulher, da mesma forma, a técnica não se discute. Mas nesse trato, certo? Eu acho que esse instinto maternal e acolhedor da mulher é muito importante. Isso eu senti em muitas situações na minha vida. Que muitas vezes o paciente ele precisa disso, desse acolhimento, desse carinho, dessa empatia. Então, o conselho que eu dou para as meninas que estão agora começando e que querem fazer bucomaxilo é nunca percam isso de vista. Tem uma coisa assim que me marcou, uma situação que me marcou muito na minha vida. Quando eu estava começando com meu pai, um dia teve um acidente, era época pré-cinto de segurança, foi um acidente de Fusca, estava o pai e o filho, um menininho de 8 anos de idade, lindo, e eles bateram num poste. E esse menino fez um corte grande em face e afundou o zigomático. E o olhinho dele estava desviadinho um pouquinho para o lado. E esse menino entrou na sala de cirurgia, no colo do anestesista, uma criança sempre sensibiliza mais. Ele entrou no colo do anestesista, ele virou para o anestesista na sala e falou: "Tio, eu não vou morrer?" No que ele falou isso, a Laura saiu da sala e foi chorar enquanto eu estava lavando a mão. E o meu pai, que era uma pessoa muito doce, foi muito bravo atrás de mim. E ele falou:
Muito bem. Enquanto você chora, ninguém cuida dele, certo? Se você continuar chorando, ele realmente vai morrer. Então, agora você vai lavar a sua mão, lavar o seu rosto, lavar a sua mão, parar e vai cuidar dele, certo? Então, isso foi uma lição que eu aprendi. Que você não pode perder o carinho, não pode perder o amor, não pode perder a empatia e não pode perder o profissionalismo em momento nenhum, tá? E dá para unir tudo isso. E uma outra coisa que também eu digo para as meninas que estão começando, a gente, mulher, se exige muito. Então, a mulher maravilhosa, a amante fantástica, a mãe incrível e a profissional sensacional não convivem ao mesmo tempo, tá? Não dá. O que você faz? Num dia você é uma mulher maravilhosa, no outro dia você é uma mãe fantástica, no outro dia você é uma amante incrível e no outro dia você é uma profissional nota 10. E você vai dosando isso na sua vida sem se exigir demais. Se você consegue concatenar tudo isso, e é possível, você consegue ser uma boa pessoa, uma boa mãe, é possível. Aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu te falei, eu tenho 2 filhos, sou louca por eles são meu orgulho. E o meu filho mais velho é advogado. Quais os nomes dos seus filhos? Meu filho mais velho chama João Henrique, ele é advogado. Meu filho mais novo é o João Paulo e ele é médico. E o João Henrique me contou que tem uma advogada que trabalhava no escritório que ele trabalhava, que ele olhava para ela e que ele lembrava muito de mim. Porque ela era uma ótima profissional, mas ela se preocupava muito com os filhos. E que ela atendia os filhos quando os filhos precisavam. E que ela se preocupava com eles sem deixar o lado profissional. E um dia ele falou que ela estava chorando num cantinho e que era por causa dessa dúvida, dessa cobrança que a gente tem. Será que eu estou falhando com os meus filhos? Sabe, que eu falei que você tem que dosar tudo isso e que é possível. Sim. E ele falou que ele foi próximo dela e falou assim: fulana, fica tranquila, você vai conseguir, a minha mãe conseguiu. Então, a hora que eu ouvi isso, Ismael, foi uma coisa, assim, muito boa, sabe? E se aconteceu comigo, pode acontecer com todo mundo, sabe? Dose, não se exija muito. Um dia você é uma coisa, outro dia você é outra, e vai temperando a vida. E é possível você construir uma família, você ter teus filhos do teu lado, certo? E se dedicar à profissão, que é importante. A bucomaxilo exige muita dedicação, exige muito estudo, exige muita atualização, mas o que eu digo para as meninas que estão começando é que é possível. É um conselho e tanto, e você falando aí, eu fiquei pensando na vida do bucomaxilo, homem e mulher, o fato da mulher, ela carregar essa bagagem como mãe, esposa, né? Cuidar do lar, que ela não perde isso, né? Essa gestão da casa. Às vezes tem colaborador e tudo mais, mas a gestão está toda na mão da mulher. Com certeza, os desafios para as mulheres é muito maior dentro da especialidade quando você tem aí essa mãe, essa gestora de família. O homem sai de casa, pega a roupa, passa a mão na maleta, vai embora, não quer nem saber. Só chega por horário do almoço, se chega ou se chega à noite, que é tudo pronto, é mais ou menos assim a cultura do homem. Mas é impressionante você falar da sua história, porque normalmente dentro da bucomaxilo, na maioria das pessoas que eu entrevistei, dos profissionais que eu entrevistei, as cirurgias eletivas está no cardápio ali da maioria deles, cirurgia ortognática, cirurgia de ATM, não que não seja no seu caso, mas você falou da sua paixão pelo trauma, que hoje parece que a especialidade... a meninada nova, eles estão buscando se especializar para esses tipos de cirurgias, né? O zigomático, que está muito em alta hoje, né? E o trauma deve ter as suas paixões. Eu queria que você falasse, como você contou aí, até emocionante a história desse garoto que você se recorda, né? Desse caso. O trauma ele tem as suas peculiaridades, tem os seus desafios, como tem a cirurgia ortognática, como tem as cirurgias abertas, enfim. Como que você enxerga essas duas escolas? Porque hoje parece que a escola das cirurgias eletivas, no meu ponto de vista, parece que a busca pela especialidade tem sido mais para atuar nessa área, né? Eu não sei se eu, de longe, né, eu só acompanho
se eu não estou vendo demais, mas hoje eu sou especialista em cirurgia ortognática, quer fazer cirurgia, tá estudando especialização, fazendo especialização para cirurgia ortognática, e parece que tem toda uma escola por trás de você chegar a fazer esses tipos de procedimento. E os mundos são totalmente diferentes. Você atender um paciente de trauma e um paciente que entra dentro do centro cirúrgico ali consciente, né? O que acontece é que a odontologia mudou. Por exemplo, no meu tempo, o maior problema do dentista era a cárie. Hoje a cárie está sumindo, certo? Se você prestar atenção, a geração dos meus pais era uma geração de desdentados, certo? Eles extraíam muitos dentes. A nossa geração, a minha geração, é uma geração de restaurados. Então, a gente tem muitas restaurações nos dentes. Os meus filhos não têm cárie, certo? Então, mudou um pouco a perspectiva da odontologia, como o trauma e a ortognática, por exemplo, como eu falei, eu sou do tempo pré-cinto de segurança, então que tinha muito trauma. Hoje, inclusive, mudou muito o perfil do trauma, né? Hoje, grande incidência por agressão, arma de fogo, né? Antigamente a maior incidência de trauma era acidente automobilístico, hoje é acidente esportivo. Então, mudou a quantidade de trauma que você tem. Por isso é que eu acho que mudou um pouco do foco também da pessoa que está estudando agora, porque ela vê mais futuro na cirurgia ortognática. No começo, a cirurgia ortognática, quando eu comecei, ela era uma aventura, certo? Mesmo uma cirurgia de anquilose, era uma aventura. As cirurgias eram muito aventura por causa da escassez de exame que a gente tinha para fazer. Hoje, com planejamento virtual, com os exames que te mostram tudo, eles te dão muito mais segurança. E hoje, como as pessoas fazem mais ortodontia, elas também fazem muito mais cirurgia ortognática. Eu acho que é um pouco o rumo natural da odontologia, diminuiu o trauma, melhorou a prevenção, as pessoas estão realmente usando o cinto de segurança. Eu acho que se melhorar a questão da segurança, a gente vai ficar mais preso a acidente esportivo, né? Então, acho que é um perfil de população. Eu assisti no Congresso Mundial do Rio, em 2019, uma palestra do pessoal de Israel falando sobre trauma. Então, eu sou apaixonada por trauma, eu fui para a palestra de trauma e era o pessoal de Israel. E fantástico o trabalho que eles fazem, mas a população deles é uma população diferente, porque é uma população que vive em guerra. Então, eu acho que é isso, essa migração do pessoal para a cirurgia ortognática, eu acho que é por causa dessa mudança de perfil do paciente que a gente tem. O cirurgião não quer saber muito de trauma, essa que é a grande verdade, né? Ele está buscando a odontologia, ele, na verdade, ele quer a cereja do bolo da bucomaxilo. Essa talvez seria o resumo da ópera dessa geração que está buscando hoje a formação dentro da especialidade. Também, porque o que acontece? A cirurgia do trauma, ela acontece a hora que ela tem que acontecer, certo? Então, o paciente precisa, você vai, você sai do teatro, você sai do cinema, você sai do teu convívio familiar e você vai atender o paciente. A cirurgia ortognática já é uma cirurgia programada, eletiva, então tem uma característica diferente, que tem seus encantos também. Eu acho que é apaixonante a cirurgia ortognática. Eu lembro de um momento muito emocionante para mim com relação à cirurgia ortognática. Foi um rapaz que eu operei. Esse rapaz, ele usava o cabelo todo jogado na cabeça, né? Ele usava o cabelinho liso, o cabelo comprido, todo jogado na frente do rosto. E quando diminuiu o edema pós-operatório, ele fez um retorno no consultório com a cabeça raspada. Aí eu abraçava e beijava ele, porque foi tão gostoso que ele não podia ter me dito de uma forma mais bonita que ele tinha gostado do resultado da cirurgia. Então, a cirurgia ortognática tem, sim, o seu encanto. Você pode mudar a vida de alguém, né, com a cirurgia ortognática. Mas, assim, a minha paixão realmente é o trauma. Dentro do trauma, quais são as áreas que você entende de maior dificuldade para o cirurgião na questão da reconstrução, na questão de você ali tratar esse paciente que chegou ali às vezes com uma panfraturas, né? Fratura panfacial.
panfacial, dentro do seu ponto de vista, do que você já viu de trauma e onde está a maior dificuldade desse profissional que está dentro dessa área? A dificuldade técnica? A dificuldade de você resolver os problemas. Por exemplo, fratura orbitárias, quais são as fraturas onde o cirurgião precisa ter uma destreza, uma curva de aprendizado para conseguir devolver ali uma qualidade melhor para o paciente, assim, no seu ponto de vista? Eu acho que as fraturas de terço médio, de cavidade orbitária, hoje é interessante porque, inclusive, existe uma técnica de você medir o volume da cavidade orbitária. Então, você mede o volume da cavidade orbitária através da tomografia e você consegue saber, na verdade, a relação custo-benefício de você operar aquela órbita ou não, tá? E de que forma operar, se você vai fazer um enxerto, como que você vai resolver. Mas eu acho que, assim, o terço médio de face realmente é mais complicado. Nariz, certo? O nariz é uma estrutura muito nobre no rosto, porque se tiver tudo bonitinho e o nariz não tiver bem alinhado, dá a impressão que a tua cirurgia não foi um sucesso. E a gente tem um grande desafio, que são as fraturas com perda de substância, né? Então, muitas vezes, ferimento com arma de fogo, a gente tem muita perda de substância. Então, eu acho que é um grande desafio também. Não tem como a gente falar com uma cirurgiã bucomaxilofacial se nós não falarmos de cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática, ela faz parte da vida do cirurgião e eu queria fazer aqui algumas perguntas sobre cirurgia ortognática, doutora. Como, por exemplo, hoje a cirurgia ortognática minimamente invasiva. Como que você enxerga essa técnica? Para quais casos que você consegue aplicar essa técnica e se já faz parte da sua rotina ou não e como que ela deve ser avaliada? Eu acho que a gente tem sempre, eu acho que a virtude está no meio, certo? Assim, do que eu tenho visto nos congressos, assim, obviamente, se você diminui o trauma cirúrgico, diminui o acesso, você tem uma recuperação do paciente muito melhor. Mas para isso, eu acho que não dá para você começar com a cirurgia minimamente invasiva. Eu acho que você tem que ter uma segurança na cirurgia ortognática convencional para você partir para a cirurgia minimamente invasiva, porque tecnicamente ela é muito mais difícil. Agora estão surgindo os kits, né, que já com um instrumental mais adequado para fazer, mas eu acho que a gente tem que ir com cuidado. Eu acho que você partir só para minimamente invasiva, eu acho que, assim, temos que ir com calma. Mas é um futuro. Quanto menor o trauma... Com certeza o paciente, né, vai refletir no paciente. Isso não só na bucomaxilo, né? Quando você fala em minimamente invasiva, qualquer tipo de cirurgia, você vai, obviamente, conseguir diminuir, né? Ou seja, melhorar, de repente, o pós-operatório desse paciente. Você fez a sua formação na bucomaxilo em 87, né? Isso nós estamos falando. A especialização em 87. A cirurgia ortognática, obviamente, mudou muito da época, né, desses anos para cá. A gente falou de cirurgia minimamente invasiva, mas o planejamento virtual é algo que está em alta ainda na bucomaxilo e tem aqueles que ainda utilizam o modelo de gesso, né? Ainda, o que você acha que é importante nesse caso? Porque o paciente ele está buscando resultado, né, doutor? Se você faz planeja no modelo de gesso ou no planejamento virtual, eu imagino que o paciente, isso é um mundo desconhecido para ele. Como que você enxerga isso e até que ponto você entende que isso é fundamental quando você pensa no paciente? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de evolução, né? Lá nos anos 80, quando a gente fazia cirurgia ortognática, a gente operava muito mais mandíbula. O que a gente mais fazia era mandíbula. E, normalmente, a gente fazia uma inspeção mais visual do paciente. Aí eu acho que a mandíbula mais para frente, a mandíbula mais para trás. Fazíamos primeiro a cirurgia, depois encaminhávamos o paciente para a ortodontia. E o que a gente via? A gente via que depois que ele fazia a ortodontia, alinhava os dentes, o resultado às vezes não ficava tão bom. Por isso a gente começou a trabalhar junto com os ortodontistas. Não, vamos deixar eles alinharem os arcos e a gente faz a cirurgia depois,
que isso a gente vai ter um resultado melhor. Que antigamente não era assim que acontecia? Não era assim. Eu imaginava que sempre foi assim. Não. Aí o que a gente começou a fazer? Começou a estudar a cefalometria junto com os ortodontistas. E aí a gente passou por uma época que os números eram determinantes, certo? Então, você fazia a cefalometria e você seguia o que era a norma correta na cefalometria para fazer a tua cirurgia. Hoje, eu acho que a gente já passou para um próximo passo, certo? Então, a gente já pensa na etnia do paciente, na expectativa do paciente. Eu acho que em cirurgia ortognática você tem que ver muito a expectativa, o que você espera da sua cirurgia, o que você quer. Eu ouço muito essa expectativa do paciente, né? E até aconteceu um fato muito interessante nesse sentido. Eu tive uma paciente muito bonita que me procurou para fazer a cirurgia. Ela tinha um sorriso gengival e tinha uma mandíbula pequena. E eu comecei a conversar com ela. Ela era uma paciente de muitos contrastes. Ela tinha uma pele muito clara, um olho muito azul, um cabelo muito preto e traços muito bonitos. Eu falei, então a gente faz a cirurgia, vamos fazer um avanço de mandíbula, vamos fazer uma impacção da maxila. Aí expliquei, a gente sobe um pouquinho. Ela falou, por quê? Eu falei, não, para quando você sorrir, aparecer menos gengiva. Ela falou, eu gosto. A hora que ela falou, eu gosto, eu pus meu pezinho para trás e falei, então a gente não faz, certo? Então, a gente passou, antigamente, a gente não se atentava aos números, aí os números viraram o guia para toda a cirurgia. Agora a gente começa a ouvir o paciente. E agora, com o planejamento virtual, o que a gente consegue ver? Inclusive, a consequência da tua osteotomia. Porque isso é uma delícia no planejamento virtual, porque às vezes você faz a osteotomia virtual e você vê, não, aqui vai faltar osso, aqui vai sobrar, aqui. Antigamente, quando a gente fazia só o planejamento no gesso, não dava para ver, tá? Então, com o planejamento virtual, o erro é muito menor, certo? Antigamente a gente podia contar com mais erro humano, né? Então, isso me encanta, sabe? Ver como que o osso vai virar, ele vai pegar aqui, então eu já vou fazer uma osteotomia aqui, que vou tirar essa pontinha. Então, o planejamento é melhor, a cirurgia é uma cirurgia mais rápida, uma cirurgia mais bem planejada, a recuperação do paciente é muito melhor, lesão nervosa é muito melhor, então, assim, é incrível. Você ter hoje uma realidade que é uma realidade hoje na bucomaxilo que o Dr. Nelson não pôde, não viveu, mas que fez um papel muito importante dentro da bucomaxilo para que hoje a gente pudesse estar vivendo essa evolução. Tem que, obviamente, agradecer o nosso passado da bucomaxilo, que é por conta deles que nós estamos vivendo hoje isso na buco, né? Ismael, eles foram heróis. Eles foram heróis. Eu penso, por exemplo, num caso de uma cirurgia de anquilose temporomandibular, né? Eu vi meu pai operar algumas cirurgias de anquilose com radiografia, com planigrafia. Então, você fazia a osteotomia, você tinha que pensar em fazer a osteotomia porque você não sabia exatamente a espessura do osso que você ia cortar. Então, eles foram muito valentes, eles foram muito, muito heróis mesmo, né? Artistas, eles foram sensacionais. Hoje, o planejamento é outro. E o paciente, o resultado é outro também, graças a Deus. Doutora, tem uma coisa que pega muito dentro da bucomaxilo, que é o tempo cirúrgico. Isso ninguém me disse, eu percebi isso que é uma vaidade, um cartão de visita do cirurgião que opera em menos tempo, né? Você que, obviamente, viveu aí muitas horas dentro de centro cirúrgico, porque a realidade da bucomaxilo no passado não se compara com hoje, mas que o maior objetivo de quem opera em 2 horas, em 3 ou em 10 horas é, obviamente, trazer uma qualidade de vida para o paciente. Como que você enxerga a questão do tempo da cirurgia, falando da ortognática, lógico, e até que ponto isso você acredita que interfere no pós-operatório do paciente? Olha, Ismael, tem uma coisa muito interessante, porque o cirurgião, ele tem uma curva de aprendizado interessante. No começo, ele tem muito medo.
E aí ele vai operando. Aí ele vai operando e aí ele vai perdendo medo. Aí ele começa a achar que ele é o dono da bala chita, certo? E aí ele começa uma fase que eu brinco que é o destemor da ignorância. Aí ele começa a ser valente demais e querer ir rápido demais e tudo muito rápido e ágil, até ele começar a ter problemas. A hora que ele começa a ter problema, ele começa a ter medo de novo e aí ele está começando a ficar bom, sabe? Aí ele está fazendo realmente a curva ascendente dele profissional. É lógico que a gente busca, quanto mais você tem experiência, mais rápido você opera. Quanto menor o tempo cirúrgico, melhor a recuperação do paciente, com bom senso, certo? Então, o cirurgião não pode ser afoito. Então, é diferente você conseguir uma rapidez, porque você já tem uma competência, uma habilidade manual, e você querer se pautar por ser rápido, ser bom é ser rápido. Não necessariamente. Isso eu falo para muitos cirurgiões que passaram na minha mão, eu falava, tenha calma, certo? Isso chega, certo? Chega o momento que você já é naturalmente mais rápido, mas eu não acho que a rapidez seja o único parâmetro de você ser bom. Eu acho que ela é uma consequência, certo? No momento certo, senão o destemor da ignorância pode dar muito problema. Você sabe que essa pergunta eu já devo ter feito ela pelo menos a uns 30 cirurgiões. E a sua resposta para mim, dentro dessa pergunta, foi a mais, eu diria assim, que a mais completa e exata para esse profissional que busca esses números que é pura vaidade, Exatamente. né? Com certeza. E a gente tem que pensar que o paciente está acima de tudo. Você, doutora, que tem uma vivência dentro do hospital, obviamente eu sei que você tem a sua clínica particular também, mas se tivesse que perguntar para você, tempo de hospital e clínica particular deve estar bem, bem próximo aí, porque você está dentro do hospital já há 40 anos praticamente, né? Quase 40. 40 anos. 40 ano que vem. 40 anos aí dentro do hospital. Eu não poderia deixar de passar esse episódio que ele vai em breve ao ar, sem perguntar para você hoje, recentemente, na verdade, a gente teve o episódio dessa paciente que, por sinal, teve uma infelicidade com o caso da cirurgia de siso, né? A paciente veio a óbito. E a gente sabe que hoje a cirurgia de siso, em alguns casos, tem tido indicação para realizar dentro do hospital. Eu queria que você falasse um pouquinho qual o tipo de indicação que o hospital é necessário para esse tipo de cirurgia, quando a gente está falando de cirurgia de siso. E, obviamente, a especialidade ela é talvez o profissional mais adequado para fazer esse tipo de cirurgia e quais os cuidados, em que momento você precisa ter para essa cirurgia que muitas das vezes é vista como uma cirurgia simples e não é, né? Eu acho que a experiência, ela te dá algumas prerrogativas, sabe? Por exemplo, quando a gente é jovem, a gente quer fazer tudo até com um desafio para você mesmo, para você provar que você pode. Hoje, tranquilamente, eu falo para o paciente, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, sabe? Isso é uma coisa muito boa, é uma coisa que tira um peso muito grande do teu coração. E eu acho que a gente tem que ter o bom senso de saber até onde você chega. Se a gente for pensar, a cirurgia de siso, ela é uma cirurgia óssea. Ela não é uma cirurgia simples. Na maioria das vezes, acontece tudo bem, mas ela é uma cirurgia óssea. Você vê ortopedista fazendo cirurgia óssea em consultório? Certo? Você não vê. Às vezes, eu acho que os dentistas se arriscam demais. Então, eu acho que você tem que ter o bom senso de se o paciente tem condições especiais ou se algum dente está numa situação especial, você tem que levar para o hospital, certo? De jogar limpo para o teu paciente, falar, olha, vai ser muito tempo cirúrgico, vai ser uma dose de anestésico muito grande, que é outra coisa que eu vejo isso muito, com a socialização da odontologia, com os convênios, eu vejo muitos dentistas fazendo os 4 sisos de uma vez só, porque minimiza custo para o dentista, certo? Você usa um kit só de material descartável, a luva, fios, você usa muito menos se você faz os 4 de uma vez só.
Mas muitas vezes você ultrapassa a dose anestésica segura, você maltrata o teu paciente, porque ele fica um tempão de boca aberta. Então, será que está certo fazer isso? Eu acho que a gente tem que ter o bom senso, tem que ter empatia, pensando que o teu paciente podia ser o teu filho, o teu irmão, tá? Acho que a prerrogativa de fazer dentes do siso, cirurgia de dentes do siso, é do bucomaxilo, porque quando você faz um procedimento, não basta você saber fazer o procedimento, mas você tem que pensar que esse procedimento pode complicar e que você tem que ser capaz de resolver a complicação, tá? Então, isso é muito importante, tá? Deu certo? Ótimo, você é maravilhoso, é tudo lindo. E se complicar? Se complicar, quem tem que resolver é você. Então, eu acho que o bom senso é a chave de tudo, Ismael. Eu acho que complicou, o dente está difícil, o paciente tem condições especiais, leva para o hospital. Evoluiu de uma maneira que você não estava esperando, leva para o hospital, certo? Não abandone o teu paciente. Eu acho que o paciente mais quer é cuidado, certo? Acho que o paciente ele precisa se sentir que ele tem segurança em você e que você está do lado dele o tempo inteiro. Então, e se você achar em algum momento que você não é capaz de resolver o problema, não abandone, chame um colega, alguém, mas eu acho que o segredo é esse, você saber fazer, saber resolver a complicação, saber até onde chega a complicação e saber dizer não, olha, esse caso é muito complicado, eu não vou fazer no meu consultório, eu vou fazer num hospital. Importante você ter esse bom senso e saber em que momento você pode fazer dentro do consultório. Eu estou falando com a doutora Laura Dotaviano, ela que é campineira de Campinas, né, doutora? Filha da PUC, filha do Hospital Veracruz também de Campinas, cresceu dentro do hospital, né? Filha do Dr. Nelson Bucomaxilo Dotaviano também, da qual é sua maior referência dentro da Bucomaxilo. E você que está nos acompanhando pelo canal da BucoCast, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube, é muito importante para que você receba aí as notificações desses conteúdos aqui, que são raríssimos, viu, gente? Que a gente está construindo para vocês aí, para poder compartilhar um pouquinho da especialidade. Essa mulher que tem uma referência na Bucomaxilo e que faz parte de uma geração que vocês que são mais novos, recém-formados aí dos últimos 10 anos, não faz ideia de como essas pessoas, essas mulheres e homens que viveram, né, a Bucomaxilo nessa geração, passaram para que hoje vocês pudessem ter essa mordomia, vamos dizer assim, dentro da Bucomaxilo. Doutora, não tem como você passar por aqui, nós não falarmos que eu percebi que é uma paixão e que, de fato, você também tem atuado com muita maestria, que é dentro da odontologia hospitalar, que era o que a gente estava falando antes. Então, você que acompanha a gente pelo canal da BucoCast, agora nós vamos falar sobre odontologia hospitalar, que também é um assunto importante na especialidade, no modo geral, porque trata desse paciente que está dentro, né, do hospital, na maioria das vezes é o paciente que está internado, ou um paciente que ele tem algum tipo de comorbidade e de repente está dentro de casa. A odontologia hospitalar também faz esse trabalho, né, de ir até a casa do paciente, em alguns casos, alguns profissionais, enfim. A paixão pela odontologia hospitalar, de onde veio, de onde começou, de onde surgiu? Cansada da Buco você não estava, porque você está na Bucomaxilo até hoje e é coordenadora da Bucomaxilo no hospital. Mas de onde surgiu aí esse olho apaixonante pela odontologia hospitalar? Aconteceu por acaso, mas como a gente estava conversando que nada acontece por acaso, eu trabalhava na Unicamp, num ambulatório que chamava SECOM, o Centro de Saúde da Comunidade. Então, nós atendíamos alunos, professores e funcionários. Eu fazia a cirurgia, já era bucomaxilo, fazia a cirurgia e fazia a disfunção de ATM nesses pacientes. Houve uma mudança na administração do HC da Unicamp e o administrador do HC pediu que o SECOM assumisse o serviço de odontologia do HC. E como eu era bucomaxilo, eu era referência hospitalar, eu fui designada para ser responsável pelo serviço. Quando eu fui, o serviço funcionava com estagiários já e funcionava no período da manhã. Mas houve uma solicitação para que o serviço funcionasse o dia todo. E aí a gente ficou pensando como que a gente poderia
ocupar mais esse serviço, já que as agendas já estavam organizadas com cirurgia. Então, a gente conversou na equipe que foi para lá assumir o serviço. Vamos examinar a boca dos pacientes que estão internados nas alas do hospital. Não era nem na UTI, na época, eram os pacientes das alas. Vamos lá examinar, vamos ver como que está a boca desses pacientes. Isso eu falo de 1992, tá? Aí a gente começou a examinar a boca dos pacientes e começou a descobrir um monte de coisa na boca dos pacientes. Não se falava na época de odontologia hospitalar ainda. O nosso serviço começou a aparecer no hospital, os pacientes com necessidades especiais começaram a ser encaminhados para a gente começou a ver que esses pacientes tinham particularidades muito interessantes. Concomitantemente a isso, começaram a surgir os primeiros trabalhos ligando principalmente doença periodontal com doença sistêmica. Então, micro-organismo de patógeno bucal ligado à pneumonia associada à ventilação mecânica, patógeno bucal associado a ateroma de infarto. Aí a gente começou a ver aquilo, acho que nós estamos no caminho certo. E começamos a fazer um trabalho nessa direção. E aí que começou o nosso trabalho em odontologia hospitalar. A hora que a gente viu, a gente estava dentro de uma universidade, era um lugar de estudo, começamos a desenvolver esses trabalhos. Teve um trabalho muito interessante que foi desenvolvido no serviço de odontologia do HC, pela Mariana Vogt, com orientação do Dr. Salum, periodontista, o pai aqui de Piracicaba, e com gestantes. Então, esse trabalho veio de encontro a alguns trabalhos que já estavam sendo realizados no exterior, que mostrou que as gestantes que tinham problema de gengiva, problema periodontal, principalmente um problema periodontal importante, elas estavam mais sujeitas a ter parto prematuro, recém-nascido de baixo peso e rompimento de bolsa sem contração uterina. Então, foi muito interessante esse trabalho. E 97% das gestantes examinadas pela Mariana, lá no serviço, tinham problema periodontal. Quer dizer, a coisa foi crescendo, né? Na verdade, a odontologia hospitalar veio vindo ao nosso encontro. Como o bucomaxilo é o cirurgião dentista que tinha mais trânsito dentro de hospital, mais conhecimento dentro de hospital, num primeiro momento, foram os primeiros que começaram a fazer alguma coisa de odontologia hospitalar. Em 2006, a gente foi procurado pela diretoria do Veracruz para montar um serviço de odontologia hospitalar junto com o serviço de buco do Veracruz. E foi um desafio, Ismael, porque uma coisa é você trabalhar num hospital público, com verba pública, certo? E outra coisa é você trabalhar na área privada, onde você tem que produzir e dar lucro para o hospital. E como fazer isso com o serviço de odontologia? Os convênios não cobrem odontologia. Como que exercer odontologia? Hoje no Veracruz a gente tem um consultório odontológico completo dentro do hospital, dentro do ambiente hospitalar. A gente tem um consultório odontológico dentro do centro cirúrgico, a gente tem o card de dentista dentro do centro cirúrgico, a gente tem o raio-x móvel, foto, tem tudo. Então, se um paciente qualquer precisa de qualquer coisa, do tratamento completo, com anestesia local ou com anestesia geral, a gente faz ele inteirinho dentro do Veracruz. E hoje a gente tem uma equipe, a nossa equipe é composta de bucomaxilos e de dentistas habilitados em odontologia hospitalar. E muitas vezes nós trabalhamos juntos, na grande maioria das vezes nós trabalhamos juntos, um apoiando o outro. Então, o bucomaxilo não precisa brigar com o dentista da odontologia hospitalar, nem precisa competir, ele precisa aprender a trabalhar junto, porque é uma área de afinidade, tá? Hoje no Veracruz a gente tem em todo o hub Veracruz. Então, por exemplo, no Veracruz e na Casa de Saúde, a gente tem um cirurgião dentista da nossa equipe dentro das UTIs todos os dias. Todos os dias. Que não é uma realidade nos outros hospitais, ou na grande maioria dos hospitais hoje, não é uma realidade isso, né? Infelizmente, é o que a gente está querendo plantar. Eu acho que eu vou ficar feliz o dia que eu estiver aqui bem velhinha falando com você, falando, Ismael, lembra daquele dia? Hoje temos um serviço de odontologia junto com o serviço de buco em todos os hospitais.
desbravar essa área da odontologia hospitalar, que eu vejo a maior dificuldade, o maior desafio, né, dos hospitais entender da importância desse serviço, mas eu acredito que a pandemia avançou bastante essa questão, até pela necessidade que houve desse profissional e que na maioria das vezes não tinha, não deu conta nessa época, né, doutora? Muito. Essas épocas, né, de guerra, pandemia, as catástrofes, elas servem, a gente tomando como aprendizado para um desenvolvimento muito grande. Eu acho que chamou muita atenção para a importância do cirurgião dentista dentro de ambiente de UTI. A gente, em Campinas, no Hub Vera Cruz, a gente tem o Hospital Vera Cruz e o Vera Cruz Casa de Saúde. Quando aconteceu a pandemia, qual foi a estratégia administrativa? Fechou-se o hospital, a Casa de Saúde, só para Covid. Então, a Casa de Saúde virou o hospital referência de Covid. E o Hospital Vera Cruz ficou um hospital livre de Covid. Então, se alguém chegava com algum sintoma, já era imediatamente removido para a Casa de Saúde. E nós que já fazíamos esse trabalho na UTI do Vera Cruz, fomos convidados a ir para a Casa de Saúde e fazer o trabalho durante a pandemia de Covid dentro da Casa de Saúde. Eu posso dizer com muito orgulho que a gente colaborou bastante para o índice de mortalidade e morbidade dos pacientes atendidos na UTI da Casa de Saúde ser um nível de primeiro mundo. Da região toda foi um hospital com um dos melhores índices de sucesso em tratamento, e eu acho que o nosso trabalho colaborou muito, porque hoje é uma realidade a diminuição da pneumonia associada à ventilação mecânica com a atuação do cirurgião dentista na UTI. E não só, inclusive os últimos trabalhos são muito interessantes, porque a gente fala muito da clorexidina, né? Então, a clorexidina é usada bastante para prevenção, na higiene na UTI, mas se você usar só a clorexidina, sem o dentista, sem o olho do dentista, sem a atuação do dentista, a expertise do dentista em olhar aquela cavidade bucal, em limpar aquela cavidade bucal, em diagnosticar lesões, você não tem o mesmo sucesso. Por exemplo, se você colocar a enfermagem, que não tem um treinamento como o do cirurgião dentista, para fazer só a higiene com clorexidina, você não consegue o mesmo resultado do que em alguns trabalhos que tem o dentista e não tem a clorexidina. Então, o dentista faz a diferença. Isso, assim, é uma mensagem que eu queria deixar para essa meninada que está assistindo a gente, que vai construir o futuro, certo? A importância extrema da odontologia hospitalar. E hoje o alcance é muito grande. A gente consegue prevenir infecção em prótese ortopédica. A atuação do cirurgião dentista na oncologia é tão importante, o amparo que a gente dá, a segurança que a gente dá para esse tratamento oncológico, se a gente fizer uma avaliação pré-tratamento antes. Então, assim, a saúde realmente é um chavão, mas é uma grande verdade que a saúde começa pela boca. Você não acredita que falta, assim, como a gente estava falando em off aqui antes de começar a gravação, eu durante um tempo trabalhei com esse profissional da odontologia hospitalar, a gente organizou cursos, fizemos lives, enfim. Parece que a odontologia hospitalar, dentro da própria odontologia, parece que ela não tem também muito apreço, assim, né? Ela não é uma especialidade, no meu ponto de vista. Parece que ela precisa ser mais disseminada, a bandeira precisa ser colocada, né, no lugar certo. Dentre as especialidades, ela parece que tem que ficar brigando, lutando para poder mostrar a sua importância, uma vez que isso já foi provado, né, doutora? É que é uma mudança de paradigma, certo? Os médicos, eles não foram acostumados a olhar a boca dos pacientes. E os dentistas só foram acostumados a olhar a boca. Então, a gente tem que quebrar isso. Primeiro, lembrar que o paciente, ele não é uma boca, ele é um corpo. E lembrar que o paciente doente, ele provavelmente também tem uma boca doente. Então, eu acho que é uma questão de mudança de paradigma. E como eu disse para você, a gente tem que aprender a comprovar, né, neste momento de hoje, de comprovar cientificamente. No meu tempo, eu lembro que a gente ia em congresso, né, no meu tempo de começo, a gente ia em congresso e a gente queria ouvir o bam, bam, bam da área,
porque o que ele dizia era a lei para a gente. Então, e muitas vezes o que era bom para ele não era bom para a gente também. Hoje, com a medicina baseada em evidências, a gente vê com pesquisa, com controle, com coleta de dados, com trabalho randomizado, duplo cego, a confiabilidade é muito maior. Então, o que eu digo, coletem números, mostrem o resultado de vocês. Não basta só fazer assistência, mas a gente precisa mostrar para todo mundo, porque estamos quebrando paradigmas, estamos num momento de promover, de mostrar a importância, e todos os trabalhos internacionais estão mostrando isso. Nós fizemos no Veracruz, a doutora Bruna Sabino, ela é que coordena especificamente a área de odontologia hospitalar. E a dissertação de mestrado dela foi um trabalho que foi realizado dentro do Veracruz com a redução da pneumonia associada à ventilação mecânica, com o trabalho do dentista lá. Então, foi o quê? Coleta de dados. Foi publicada numa revista internacional médica dos Estados Unidos de infectologia. Então, isso é um orgulho enorme para a gente. E isso serve para você mostrar para a área médica o quanto a gente é importante. Reduzimos a pneumonia associada à ventilação mecânica, o tempo de internação do paciente na UTI e o tempo de ventilação mecânica. Então, a gente precisa fazer, a área médica, a área gestora, inclusive, ver que o preço de uma pneumonia é muito maior do que o preço da visita do dentista, certo? Então, inclusive em números, a gente tem um trabalho também relacionando números custo, certo? Que é muito importante e é lucrativo para o hospital, vale a pena para todo mundo. A gente reduz mortalidade, reduz morbidade, tempo de internação. Eu acho que o futuro é a odontologia hospitalar, todo mundo falando a mesma língua e sem brigar com o bucomaxilo, trabalhando junto. E cada vez mais a odontologia, ela tem sido... Ela tem feito parte do tratamento multidisciplinar do paciente, né? Antigamente parecia que eram caminhos diferentes. O médico, o dentista, hoje não, né? A físio, a nutricionista, o dentista, o médico, essa formação, né, do tratamento multidisciplinar tem contribuído bastante. A odontologia hospitalar faz parte de várias áreas quando fala de tratamento multidisciplinar, né? Com certeza, hoje, mas o trabalho da fisioterapia, como é importante o trabalho da fisioterapia, o trabalho da nutrição, certo? O trabalho da nutrição é maravilhoso, o trabalho da fono, e todo mundo trabalhando junto. É lindo ver no Veracruz a visita multidisciplinar na UTI, certo? Que são todas as especialidades juntas, avaliando todos os casos. É enriquecedor isso. E quem que é o maior beneficiário de tudo isso? O paciente. Né? Porque todas as áreas, é como eu falei, ele é um todo, né? E ele tem que ser olhado por múltiplos olhares. Então, eu acho que nisso o Veracruz está muito na ponta, e eu acho que o caminho é que os hospitais façam isso mesmo, porque o grande beneficiado é o paciente e a administração também, certo? É possível uma redução de custo, uma redução de tudo. Eu lembro que nas lives que a gente fazia, e aí mostrava os pacientes oncológicos, pacientes com infecção, e eu participava, né? Porque eu era o organizador da live. E aí você via casos, né, que a odontologia hospitalar conseguiu, né, trazer resultado nos pacientes com infecção e tantos outros casos. E aí você consegue enxergar de perto como que essa área ainda ela precisa ser mais acolhida, né? O quanto ela é importante, e o paciente que está dentro do hospital, às vezes ele está na UTI, ele não faz nem ideia desse profissional, né, que passa lá diariamente, que acompanha, né, o quanto a odontologia hospitalar está crescendo. E eu tenho uma dúvida, a odontologia não só dentro do hospital, mas ela pode trabalhar fora também, né, doutora? Esses pacientes que têm comorbidade, que não pode estar indo até o dentista, é um profissional que também pode estar acompanhando, né? Pode. Eu acho que dá muita segurança você trabalhar dentro do hospital. Tem alguns pacientes que eu acho que é imprescindível que você faça o atendimento dentro de um ambiente hospitalar.
Mas muitos pacientes, você com um bom preparo, com um bom equipamento, pode atender no seu consultório também com toda a segurança. Eu me lembro que essa profissional que eu trabalhei um tempo com ela fazia esse atendimento home, ela tinha todos os equipamentos. Esse paciente, às vezes, estava passando por tratamento oncológico, ou paciente idoso, principalmente, né? A odontologia hospitalar fazia um trabalho home care. Doutora, eu de verdade fiquei muito contente de você poder participar com a gente do nosso podcast. Antes de a gente finalizar, eu queria fazer a última pergunta para você, mas desde já agradecer você assim que nós mandamos a mensagem, né, a doutora atendeu prontamente, que o nosso amigo Antônio Albuquerque, né, sempre tem nos acompanhado aí e tem nos dado alguns caminhos para os colegas da Bucomaxilo que tem história, né? Agradecer também ele que participou aí desse nosso contato aí para chegar até a doutora. Obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. Estamos com quanto tempo de podcast? 1h30, 1h30. Passou rápido demais. Eu acho que assim, eu gostaria, obviamente, de a gente estender, falar muito mais, tem bastante assunto. Se a gente falar sobre cirurgia ortognática, dor orofacial, né? Enfim, tem bastante assunto aí. Tenho certeza que não vai faltar oportunidade para a gente novamente poder, até junto com outros colegas aí, né? A odontologia hospitalar está crescendo, é uma bandeira que a gente já há tempo sabe que tem seu espaço dentro da odontologia e dentro da saúde também. E foi um prazer poder falar um pouquinho contigo sobre isso também. E para a gente finalizar esse podcast, eu queria que você falasse o que significa para você a profissão, a bucomaxilo, ser a cirurgiã que tem uma história aí, né? Pode se orgulhar de uma história dentro da especialidade, passou aí por várias etapas de inovação dentro da bucomaxilo. Uma mensagem sua final, o quanto isso é gratificante para você, a importância da escolha pela especialidade. Se não tivesse sido cirurgião bucomaxilo, qual a área que você teria escolhido dentro para sua carreira? Tem uma outra área, uma segunda? Cirurgião bucomaxilo. Se nascer de novo... Se nascer de novo, vai ser bucomaxilo do mesmo jeito. Bucomaxilo de novo. Normalmente a gente ouve bastante isso porque é uma profissão apaixonante. Mas para você responder o quanto isso é gratificante para você, o quanto você é grata à especialidade, eu queria que você falasse para essa câmera aqui, que é a sua câmera principal, e deixasse também, junto dessa mensagem, uma mensagem para esses alunos de graduação, para essas meninas que estão começando e que buscam, com certeza, construir uma carreira dentro da especialidade. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o Antônio Albuquerque, cirurgião da nossa equipe, cirurgião competente, novo, acho que assim vai ser um expoente da nova geração. Então, estou muito contente, muito orgulhosa em tê-lo na equipe. E o que eu queria dizer é basicamente isso. Assim, a cirurgia bucomaxilo é uma paixão, é uma satisfação, como eu disse para vocês. Todo o reflexo está na cara, certo? Está na face, é o primeiro lugar que você olha. Então, a gente nunca perder a sensibilidade, nunca perder o cuidado pelo ser humano. Uma coisa que meu pai falava muito era assim: filha, a parte técnica da nossa profissão é muito importante. E ela está acessível hoje para quem quiser e estiver disposta a isso. Mas a parte humana é tão importante quanto. Então, não esquecer nunca de acolher o seu paciente, de abraçar o seu paciente, de sentir o que ele está sentindo. Eu, muitas vezes, nas aulas de disfunção de ATM, eu ouvia os profissionais falarem que o paciente com dor é um paciente chato, certo? Então, para pensar, porque se fosse você com dor, o que você sentiria? Então, nunca perder essa empatia, esse amor pelo ser humano. Eu acho que o amor pelo ser humano é que move a nossa profissão. Eu, se Deus quiser, não pretendo parar de trabalhar tão cedo, acho que diminui o ritmo, mas não pretendo parar de trabalhar tão cedo. Eu falo para os meninos que trabalham comigo que só a hora que eles perceberem que eu estou começando a ficar gaga, para eles me darem um beliscãozinho para eu parar, mas que enquanto eu não tiver, eu pretendo
continuar nessa profissão, se vier na próxima encarnação continuar nessa mesma profissão, insistam, não desistam e levem em frente, porque é uma profissão maravilhosa. E tirar a dor, como eu disse para vocês, é divino. É uma coisa... Não tem como não ficar feliz quando o teu paciente volta e fala, não tenho mais dor. Doutora Laura, antes de nós finalizarmos, nós estávamos conversando sobre cirurgia e eu perguntei a você se havia gravado um podcast antes. É o seu primeiro podcast? É. E o que você achou depois de 1h30 fazendo esse podcast? E o que você achou do nosso estúdio aqui também? Eu achei que você é ótimo, Ismael. Você me pôs completamente à vontade. Eu estou me sentindo aqui, fui muito bem acolhida. Estou me sentindo como se eu estivesse na sala da minha casa. Então, eu Obrigado. acho que não senti passar essa 1h30 e eu acho que o grande responsável foi você. Obrigado. Esse é o nosso objetivo, poder proporcionar essa tranquilidade, esse bate-papo, né? As câmeras estão aqui nos registrando, mas a ideia é que a gente consiga, obviamente, trazer um bate-papo como se estivesse mesmo na sala de casa. Doutora Laura Dotaviano, muitíssimo obrigado. Né? Com certeza o seu registro, a sua passagem aqui no nosso canal da BucoCast é muito importante para a especialidade, ouvir as suas histórias, aquilo que você viveu e vive na Bucomaxilo. Você como mulher coordenadora, né, de uma equipe de cirurgiões que não é pequena, são quase 20 profissionais, em um hospital que é referência aqui na nossa região. É muito importante para nós da especialidade. Eu que não tenho formação nenhuma dentro da odontologia, às vezes as pessoas vêm aqui e me perguntam, mas você não sou da área, sou da área do marketing, da publicidade, mas me apaixonei pela especialidade e cada vez mais me apaixono quando eu escuto histórias, fico viajando no tempo, como que era. Tive a oportunidade de entrar dentro de centro cirúrgico, de acompanhar cirurgias e sei o quanto tem que ser desbravador para estar ali e o paciente, obviamente, esperando sair dali e encontrar o resultado que ele busca, mudança de vida, transformação. Então, é da área que eu me apaixono. Eu tenho 5 filhos e, às vezes, eles ouvem algumas conversas. Minha mãe, não, pai, é podcast. Ela só sabe falar ortodontista. Como o meu mundo está na ortodontia e na bucomaxilo, ela não conseguiu ainda falar bucomaxilo, mas eu sou apaixonado por essa área e fico feliz de a doutora ter se sentido à vontade aqui no nosso estúdio. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, a gentileza, o acolhimento. Foi uma tarde muito feliz. Obrigado. Você que nos acompanhou pelo canal da BucoCast vai poder, lá na descrição do nosso vídeo, nós vamos deixar aí as redes sociais da doutora Laura Dotaviano. Você que tem a dúvida, né? Enfim, pode deixar seu comentário também. Nós vamos fazer alguns cortes desse episódio para compartilhar com vocês também. Tem bastante coisa bacana aqui. O nosso muito obrigado e até o nosso próximo episódio.